E aí pessoal, aqui quem fala é o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu venho aqui falar pra vocês sobre o capítulo 49 de Given, que saiu há mais ou menos um mês lá no Japão. E finalmente, né, o Maruyu, ele tá prestes a escutar a música que foi iniciada pelo Yuki e finalmente terminada pelo Enoyama, que a banda do Hiragi vai cantar no seu debut. A única certeza que o Maruyu tem sobre esse concerto, sobre esse momento, é de que as coisas vão mudar a partir do momento em que ele escutar essa música, a partir do momento em que esse show terminar. Mas antes da gente continuar falando desse capítulo, deixa eu te lembrar de que se você é novo por aqui, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nenhum dos próximos vídeos. E já deixa o seu like se você gosta de Given, tá acompanhando os capítulos de Given aqui pelo canal. E já me segue lá nas outras redes sociais, eu sou @Gutonu no Twitter, no Instagram e no TikTok que eu tenho postado ultimamente. O capítulo começa já com o Maruyu lembrando do passado de uma maneira bem antiga, assim, refletindo sobre o passado que ele viveu com o Yuki, né, sobre a infância deles, sobre o crescimento, a adolescência e sobre o relacionamento que eles tiveram, mas isso ainda é como uma lembrança cheia de dor. E ele ainda faz essa reflexão de maneira meio metafórica, né, sobre entender como ele acreditava que com o tempo essa dor iria cicatrizar e ela passaria a ser menos dolorosa, mas ele acredita que vivendo tudo que ele tem vivido ultimamente, parece que não é bem assim. Parece que essa dor nunca vai passar, essas lembranças ruins, os acontecimentos ruins, eles nunca vão passar, ele nunca vai deixar de lembrar dessas coisas, e ele tá muito inseguro sobre o rumo, sobre o futuro disso tudo que tá acontecendo. Afinal de contas, tá chegando o momento em que ele precisa fazer algumas escolhas, e escolhas sempre deixaram ele muito inseguro, porque qualquer escolha que ele fizer aqui vai mudar completamente a vida dele e é um caminho irreversível. Essas reflexões que a gente vê o Maruyu fazer logo no começo do capítulo, elas vieram sendo construídas durante esse arco. Se vocês lembrarem dos outros capítulos que a gente foi conversando, a conversa dele com o Shizu, a situação com o Hiragi, com o Enoyama, ele veio fazendo as reflexões sobre o passado dele e sobre como as decisões dele podem interferir e mudar completamente o futuro dele. Isso tudo está atrelado a um certo trauma de como ele tem que lidar hoje em dia com as escolhas que as pessoas em volta dele fizeram no passado. No momento, o maior medo dele é justamente sobre escolher entre a música e a pessoa que ele ama. Porque ele sente, né, ele tem essa sensação de que no passado ele viveu que alguém que amava ele escolheu a música e ele acabou ficando de lado. E ele tem muito medo de que a grande paixão dele pela música volte a afastar ele da pessoa que ele ama. Quando o Hiragi começa a introdução do show, né, da primeira música, ele fala o quanto eles estão empolgados e nervosos com aquilo. O Maruyu, ele começa a tapar os ouvidos porque ele tá com muito medo desse grande acontecimento, né, desse grande divisor de águas que pode ser esse concerto. E por mais que ele tenha todo esse medo, por mais que ele tenha todas essas reflexões, ele tem total noção de que ele precisa escutar essa música. Ele precisa lidar com essas coisas em algum momento. E quando o Hiragi termina de anunciar a banda e o show, ele fala o nome da música, que seria algo como Umie, ou Para o Mar, ou No Mar, alguma coisa do gênero. Isso chama muito a atenção do Maruyu, que vai acabar tirando a mão do ouvido e escutando a música. Enquanto o Hiragi começa a cantar a música, aquilo traz várias lembranças ao Maruyu. Essa referência de um mar, né, um lugar tão especial para todo, que sempre carregou tanto sentimento para ele. O lugar onde ele passeou com o Yuki e onde ele sempre teve medo de perder aquelas lembranças depois de muito tempo, né? Sobre quando eles conversaram como isso, mas ao mesmo tempo viveram bons momentos. O lugar onde o Maruyu levou o Enoyama para se declarar para ele pela primeira vez. E a gente acompanha essas lembranças da perspectiva do Maruyu. As pessoas na plateia se surpreendem por aquela ser uma canção de amor, enquanto o Maruyu, aquilo desperta todas as lembranças nele e ele sente como se estivesse escutando o Yuki mais uma vez depois de tanto tempo.
como a perspectiva e as palavras do próprio Maruyu é como se ele achou que nunca mais fosse escutar Yuki, mas de repente ele tá ali, vivo dentro daquela canção. A plateia ainda se surpreende quando o Enoyama se junta ao Hiragi durante o coro da música. Os amigos dele ficam surpresos, né? Afinal de contas, ele era um guitarrista, ninguém nunca tinha visto ele cantar. E isso traz mais reflexões ao Maruyu. Ele percebe a dedicação do Enoyama durante todo esse tempo, com aquele jeito amável, dedicado de cuidar do Maruyu, de estar sempre perto dele, de inserir ele no mundo da música. A maneira desajeitada como durante esse tempo, né, nesse novo arco que a gente estava acompanhando, ele tentou levar o Maruyu para aquilo. Através daquele show, através dessa música, ele estava esse tempo todo tentando entregar para o Maruyu um presente. O capítulo termina por aqui com um quadro lindo do Enoyama cantando entre sorrisos, e vale a gente começar a refletir sobre essa perspectiva. Afinal de contas, esse presente que o Enoyama preparou para o Maruyu, ele está totalmente atrelado aos sentimentos do rapaz pelo Maruyu, como ele se preocupa que o Maruyu consiga lidar com esse monte de sentimentos, com esse monte de coisa que tá dentro dele, sabe? Essa história dele com Yuki, afinal de contas, ainda é um passado que o Maruyu não consegue lidar bem. Ele ama o Enoyama, ele quer estar com o Enoyama daqui pra frente, mas ainda a história, ela é mal acabada em diversos aspectos. Sejamos sinceros que a perspectiva que a gente tem é que a relação do Maruyu com o Yuki já ia de mal a pior, mas da maneira como tudo aconteceu, aquilo ainda fica preso nele, ele não conseguiu superar, lidar com todos aqueles acontecimentos pesados. E esse presente que o Enoyama acaba dando para ele através dessa música cheia de sentimento, de uma canção de amor, é mostrar para o Maruyu que aquela é uma história que não precisa ser apagada, que o passado faz parte dele e ele pode guardar essa história, os momentos bons dessa história, e que mesmo que as coisas mudem a partir das escolhas que a gente faz, o passado ainda faz parte da gente e ele ainda é muito importante, e algumas lembranças, pelo menos as boas, são importantes serem guardadas. Por mais que a gente ande meio frustrado com as conclusões, as escolhas da autora nesse último arco de Given, a gente também tem que ver que a perspectiva da maneira como o Enoyama lidou com toda a situação e com aquela maneira desajeitada, né, dele, ele fez de tudo para que o Maruyu pudesse finalmente seguir em frente, né? Não deixar esse passado para trás completamente, mas aprender a seguir com isso e guardar isso numa lembrança segura, que não impedisse ele de viver o futuro dele de forma proveitosa. Sinceramente, a autora precisa encerrar esse arco o quanto antes, porque tá extenso demais, já tá ficando denso demais sendo que a gente já lidou com muita coisa na história. Mas mais do que isso ainda, eu queria muito ver esse capítulo animado, porque eu acredito que uma adaptação musical dessa versão de Umie seria simplesmente incrível. Então eu espero que eles animem algum dia, seja filme ou seja em um outro anime. Eu espero que Given volte uma versão animada pra gente ver essa música também. Se você ainda tá acompanhando Given, deixa aí nos comentários o que você achou desse capítulo, as suas expectativas pro próximo capítulo. Afinal de contas, o show tá acabando, então alguma coisa tem que acontecer, eles têm que finalmente conversar. Deixa aí pra gente continuar falando sobre o capítulo. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.